A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais sobre o tema Jesus é o Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos trabalhar este tema tão maravilhoso nas Escrituras Sagradas, mostrando a autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nossa leitura inicial está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9 a seguir. Diz o texto sagrado: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele aborda o assunto da submissão de Jesus Cristo, a qual ele fez vindo a esta terra, padecendo a morte mais truculenta de todas, que foi a morte de cruz, e esta humilhação o fez a Deus olhar para ele e exaltá-lo, e colocar nele o nome sobre todo nome, e colocar nele autoridade total, a tal ponto de que a expressão é única: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é maravilhoso entendermos, porque toda língua vai confessar isso, que Jesus Cristo é o Senhor. Quer sim ou quer não, todos os homens um dia estarão diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante de Jesus Cristo, e eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e isto será para a honra e para a glória e para o louvor de Deus Pai. Então o apóstolo Paulo, ele mostra isso com clareza, e pegando então esse texto que mostra esta ação que Deus faz de engrandecer Jesus, de exaltar Jesus, nós vamos então colocar este título: Jesus é o Senhor, para que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então é sobre isso, Jesus é o Senhor, que nós vamos aqui trabalhar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus é Deus Criador. Ele é o Senhor da criação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O evangelista João, ao detalhar esta expressão, ele deixa nítido que ele estava falando de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele apresenta Jesus como aquele que está ao lado de Deus. Então veja como que as Escrituras vai apresentando Jesus não apenas como alguém que está ocupando o quadro da história por acaso, mas ele como a peça fundamental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, então estava ao lado, e o Verbo era Deus. Diz ele estava no princípio com Deus, ou seja, toda ação que houve na manifestação poderosa de Deus para criar o mundo, Jesus Cristo estava lá. E ele diz: todas as coisas. Estas todas as coisas é algo que nos faz pensar, tanto na matéria como no âmbito espiritual. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como que nós entendemos que isto é acerca de Jesus? Diz ali: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram
contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Aí, um pouquinho mais à frente, diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí nós entendemos que é Jesus, mas o Verbo se fez carne. Jesus Cristo habitou entre nós, Jesus Cristo cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então é claro que João, ele está falando de Jesus Cristo como o Verbo, aquele que estava na criação. Então veja só que o Senhor Jesus, ele estava na criação. Agora olha que interessante, Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Lembra que eu falei para você que todas as coisas de João, ele pode ser entendido como em tudo que existe, visível e invisível, material e imaterial? Colossenses, o apóstolo Paulo, coloca isso como uma realidade, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha só como que Jesus é o Senhor da criação, como que ele está no centro da criação. Tudo foi criado por ele e para ele. É ele que usufrui disso e é ele quem criou isso. Ele é antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Então, antes de tudo existir, ele era, e nele subsistem todas as coisas. Todas as coisas estão firmadas, estão colocadas, porque ele estabeleceu. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. De quem que nós estamos falando? É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então está falando claramente do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor que cria, que traz a existência. Tudo é para ele, tudo é por meio dele. Ele quis que o mundo existisse, ele quis que as árvores nascessem, ele quis que o homem fosse criado. Aleluia! Jesus como Senhor da criação. Vejamos agora, Jesus é o Senhor da autoridade. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 24. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja a expressão, para que saibas que o Filho do Homem, ele está falando de si, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade sobre o pecado. O pecado, ele é apagado através da voz de Jesus, através do sangue dele, através da ação dele. Jesus tem poder sobre o pecado, a autoridade. Que é uma autoridade? É uma patente superior, é ser a mais, é ter a mais, é se colocar acima, autoridade. Então veja isso aqui, Jesus tem autoridade sobre o pecado. Qual é a prova que Jesus perdoa o pecado? A prova é: paralítico, levanta, e ele levantou. Então, porque o paralítico levantou,
é a prova que o pecado dele foi perdoado. Se o paralítico não levanta, então o pecado não era perdoado, mas a prova que o pecado foi perdoado é a ação do paralítico se levantar, e ele se levantou para a honra e para a glória de Deus Pai, através da autoridade de Jesus. Não somente este caso, mas nós temos inúmeros casos na Escritura Sagrada em que Jesus perdoa pecados. Vai e não peques mais, perdoados te são os teus pecados, vai. E ele expressa isso muitas e muitas vezes. Por quê? Porque Jesus perdoa pecado. Não importa o que aconteceu, não importa o que houve, ele é poderoso para perdoar. Ele é o único que pode nos ligar com Deus. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem autoridade sobre a morte. Isso nós vamos observar no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 a seguir. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, e que é assim que falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado aos pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus mostra que ele tem autoridade sobre a morte. A morte bate continência para ele, mesmo na forma humana, mesmo Jesus sendo humano, ele mostrou sua autoridade sobre a morte. Neste caso, é a ressurreição de Lázaro. Ele pede para Lázaro sair para fora depois de 4 dias do óbito. Entende isso? Não somente esse texto, mas nós temos inúmeros outros textos, como o filho da viúva de Naim e outras expressões aonde Jesus ressuscitou as pessoas. E o próprio Senhor Jesus, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, prova que ele tem autonomia, autoridade para a vida. É Jesus, então, que é poderoso a tal ponto de mandar na morte. Aleluia! Jesus tem autoridade sobre o império do mal. Nós estamos trabalhando este tema, Jesus é o Senhor. Vimos que Jesus é o Senhor Criador. Agora nós estamos vendo Jesus é o Senhor de autoridade. Vimos que Jesus tem autoridade sobre o pecado, autoridade sobre a morte, e agora nós vamos ver que ele tem autoridade sobre o império do mal. Lucas capítulo 10, versículo de número 17 ao 20 diz: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque vos submetem os espíritos, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia! Esta autoridade Jesus mostra através de dar este poder, esta graça, esta virtude aos discípulos. Jesus, ele mostra que ele tem autoridade, nos concedendo autoridade, entende? Diz aí que, em nome do Senhor, eles dizendo, os discípulos, no nome do Senhor, os demônios estão nos submetendo. E então Jesus diz, não só isso, mas eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para vocês
pisar em serpentes e escorpiões. Então Jesus tem autoridade, e a autoridade agora é nos delegada, entende? Só passa autoridade quem tem autoridade para passar. Então Jesus, ele comanda, ele manda em todas as esferas, até mesmo na esfera do mal, aonde o mal impera, aonde ele habita. Jesus tem poder sobre as trevas. Ele é maior que Satanás, ele é maior que os demônios, ele é maior do que tudo que existe. Ele é a autoridade maior existente em todo o universo, em toda a existência. O Senhor Jesus é maior. É por isso que ele diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Veja só que interessante. Os discípulos estão dizendo: olha, os demônios não são sujeitos. Aí Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu enquanto vocês faziam essas coisas, porque eu vos dei autoridade. Então, enquanto Satanás cai, é porque o Senhor Jesus estava delegando, dando autoridade. Olha só que poder que a igreja tem. A palavra de Deus diz que esta ação da igreja de ir utilizando o nome de Jesus é maravilhoso, porque nós, como igreja, temos a autoridade de Jesus dada e concedida a nós, de fazermos estas coisas. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa intelectualidade, não é nada disso, mas é o poder derramado de Deus, de Jesus sobre nós. É por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo. Ele vai dizer assim: e em meu nome vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E diz o texto que os discípulos pegaram essa palavra e foram para o mundo afora, e o Senhor ia confirmando os sinais. A autoridade de Jesus sobre o império do mal está nas nossas mãos, e Jesus manda sobre tudo. É por isso que no milênio Satanás será amarrado e Jesus vai reinar. É por isso que não vai ter uma guerra aonde os inimigos vão prevalecer em nenhum momento. O Senhor Jesus, ele sempre será o maior. É ele quem manda, é ele quem faz, é ele quem vai reger. Jesus é soberano sobre o império do mal. Veja só que Jesus não somente tem autoridade sobre o pecado, não somente tem autoridade sobre a morte, não tem somente autoridade sobre o mal, mas Jesus tem autoridade total. Se formos falar aqui de todas as autoridades que Jesus mostra nas Escrituras, passaríamos horas falando, porque Jesus mostra em todas as Escrituras que ele tem autoridade sobre tudo, sobre o mar, sobre as tempestades, sobre tudo, sobre o vento, sobre as enfermidades. Jesus é soberano em tudo, ele se sobressai sobre tudo. Então, aqui para resumir, Jesus, ele tem autoridade total. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. E aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus estava dizendo: eu tenho controle, eu sou soberano no céu e na terra. Foi-me concedido isso. Isso é depois da ressurreição, pouco antes dele fazer a expressão, o ide dele, ide pregai. Ele mostra: toda autoridade está me concedida. Aleluia! O Senhor Jesus é poderoso. O Senhor Jesus, ele vence, ele não perde batalha, não existe barreira e nem limite. Ele é poderoso para operar e fazer como quer, do jeito que ele pensar, do jeito que ele imaginar, ele vai fazer, porque ele é Deus. Entende isso? Fica até mesmo difícil nós, com linguagem humana, expressar
tamanha autoridade de um ser. A gente vai tentando achar recursos linguísticos para a gente estar utilizando aqui, mas fica difícil. A questão é que Jesus é soberano sobre tudo que existe e que venha a existir. Ele é e sempre será o Senhor. Então o Senhor Jesus, caminhando para o fechamento desse estudo, o Senhor Jesus, ele tem autoridade na criação, sobre o pecado, sobre a morte. Ele tem autoridade total. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos então realizar ao ver que Jesus, ele é assim? Aleluia! Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21 diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para vos fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então o escritor de Hebreus diz, ao qual quem? Jesus Cristo, seja glória para todos sempre. Amém. O que nós fazemos ao ver, aleluia, a grandeza de Jesus? Nós vamos glorificá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, porque ele será o maior de todos. Ele é o eterno Deus, o Deus soberano, o Verbo. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, como diz as Escrituras. Diz também em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como até o dia da eternidade. O que nós fazemos diante de Jesus, diante deste Deus poderoso? A esse glória. A palavra de Deus diz: a esse glória na congregação. Nós então devemos engrandecê-lo, assim como os 24 anciãos estão diante do trono de Deus, arrancando as coroas e colocando no chão e dizendo: glória, bendito, eterno, poderoso e soberano é ele. Aleluia! É o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso, ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue iluminando a sua mente, para que você possa contemplar mais e mais desta grandeza de Jesus Cristo. Corra nas Escrituras, vasculhe a Bíblia e você vai ver em toda a história bíblica, Jesus é o maior. Jesus é o maior símbolo, Jesus é o maior personagem, Jesus é Deus e Senhor soberano para sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, de estudo, faça parte dessa comunidade aqui de interação da palavra e juntos nós vamos entender que Jesus é o Senhor.